Tem um filme nos anos 80 chamado Um Tiro da Pesada. E durante o filme ele tem o policial, ele tem umas atitudes meio duvidosas. Daí ele fala assim: "Eu nem sempre fui policial". E nós, né, às vezes, né, como cristão, ou não, né, a gente também, né, tem algumas a atitudes e a gente, né, fala: "Eu nem sempre fui cristão". E eu me vejo nesse quadro, nessa pintura. Shalom, shalom. Eu sou a Rani e hoje vou estar falando um pouco sobre isso. Aqui na palavra do Senhor, no livro de Isaías, no capítulo, deixa eu ver bem certinho aqui o capítulo, Isaías capítulo 30, versículo 21, diz assim, ó: "E os seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de você dirá: Este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda." Eu nasci num lar cristão, mas eu sou do ano de 77. Eu fui me converter no ano de 2000. Então, eu já era mãe, eu já era casada, eu já estava no meu segundo filho, aí que eu fui entregar minha vida para Jesus. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu era, eu não vou dizer que eu era filha de promessa, mas a minha mãe conta que antes de eu nascer, o Senhor falou de mim para ela. Então, Eh, então assim, eu cresci meio que sabendo que em algum momento eu teria que vir para Jesus. E quando eu tinha 17 anos, o Senhor falou comigo. Eu fui num culto com a minha mãe e o Senhor me trouxe essa memória agora. É que faz exatamente um ano que a minha mãe foi morar com o Senhor. Exatamente um ano. E eu lembro que eu fui na igreja com a minha mãe. Eu não caminhava com Jesus. Nessa época eu estava dando muito trabalho para minha mãe, na minha adolescência, e ela foi na igreja, e ela me convidou para ir no culto com ela. Minha mãe era a irmã do coque. E eu fui no culto com ela, e lá ela falava, eu lembro que a minha mãe falou assim para mim: "Vamos, filha, dá o teu passo que Deus dá o dele." E eu fui na igreja com a minha mãe. Chegando lá, passou o culto inteiro, tinha uma irmã lá. A minha mãe falava: "Ai, tem uma irmã muito abençoada, ela vai estar lá e tal." E essa irmã pregou e tal. Acabou o culto e nada, não aconteceu nada. Aí a minha mãe falou assim: "Você quer que eu peça para ela orar por você?" Eu falei: "Não, a senhora não falou para mim que se eu desse o meu passo, Deus daria o dele?" Completamente sem sabedoria, arrogante, orgulhosa. Aí ela chamou a irmã para orar. Ela falou assim: "Irmã, a senhora pode orar por mim?" Aí a irmã falou bem assim, a irmã falou assim: "Ela é sua filha?" Aí a minha mãe falou: "É." A irmã veio e entregou uma palavra de Deus para minha vida. Eu tinha 17 anos. Eu nunca esqueci o que Deus falou comigo naquele dia. E
E eu penso, né, que a minha mãe tinha toda a razão, porque eu fui e o Senhor deu o passo dele depois que o culto acabou. Foi do jeito dele, né, não é do meu. Mas, eh, o que eu quero dizer é que essa palavra aqui, ai, deixa eu só secar o meu olho que senão eu não vou enxergar nada. Essa palavra de Isaías, ela fala de que os nossos ouvidos ouvirão uma voz atrás de nós dizendo: "Ei, este é o caminho pelo qual você deve andar". O Senhor, o Senhor, ele nos guia. Quando nós, eh, conhecemos a palavra do Senhor, embora eu tenha entregado a minha vida só depois, eu cresci num lar cristão, eu meio que conhecia o evangelho, eu não era uma ignorante, né, da palavra. E só que eu só quando eu entreguei a vida para Jesus é que eu fui conhecer realmente o Senhor, né, mas eu ouvia falar do Senhor. Mas a Bíblia diz assim, né: "Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho não vai se desviar dele". E foi dessa forma comigo, a minha mãe e meu pai ensinaram no caminho que eu devia andar, e quando eu cresci, eu voltei para o caminho, eu voltei, e eu tô no caminho até hoje. E foi exatamente, eh, assim como, né, o Senhor tinha planejado para minha vida, né. E lógico que depois que eu aceitei Jesus, que eu entreguei minha vida para Ele, eu nunca cheguei a desviar. Mas correção, nossa, eu tive inúmeras correções. E esta palavra aqui, é de volte para a direita, volte para a esquerda, várias correções. O Senhor, ele nos corrige. Tem uma voz, existe essa voz que fala para nós: "Ei, aí não. Ei, isso daí não. Não faça isso. Não vá por aí". É a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso GPS, assim, sabe, espiritual. O Espírito Santo, ele fica nos, eh, dizendo para nós, né, o caminho a qual seguir. Então, sempre quando nós estamos, de certa forma, às vezes a gente meio que tá entortando no caminho, sabe, ele fala, ele nos reposiciona, sabe. Então, porque eu como eu falei, né, nunca cheguei a me afastar do caminho, mas eu já parei no caminho, tipo assim, de cansar e dar uma estagnada, isso eu já fiz, de parar no caminho, assim, de cansar e parar no caminho. Parar eu já parei. Aí o Espírito Santo: "Ei, anda, caminha, levanta daí e continua". Então, essa é essencial na nossa vida, na nossa caminhada, a gente ouvir essa voz do Espírito Santo. Precisamos ouvir essa voz, porque é ela que vai nos levar até o final. É essa voz que vai nos levar até o final. Porque o Espírito Santo, ele é constante na nossa vida. A presença dele é constante na nossa vida e o Espírito Santo fala conosco o tempo inteiro, o tempo todo. Mas
Nem sempre a gente ouve ele falar. Essa que é a questão. Então, falar ele fala, mas é a gente que não ouve. E daí a gente reclama, né? Mas a falha está em nós. Não é nele, é em nós. Nós que não ouvimos. Porque os nossos ouvidos estão tapados e não escuta a voz do Espírito Santo. Então nós precisamos, né, estarmos assim com os ouvidos assim, sabe, atentos à voz do Espírito Santo. E para isso a gente precisa de oração, leitura da palavra, jejum, para a gente estar sensível à voz do Espírito Santo, para que ele continue nos guiando, nos moldando, nos alinhando à vontade do Pai, nos alinhando à vontade dele, do próprio Espírito Santo, para que a gente, né, continue na nossa caminhada até chegar lá, né, até chegarmos no céu, que é o nosso objetivo final, né, morarmos com o Senhor um dia. Então, eu acho muito lindo que o Senhor tem deixar um versículo assim tão específico na palavra, sabe? De falar que existe uma voz, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de vocês que dirá: Este é o caminho pelo qual devem andar. Olha que coisa mais linda! O Senhor nos falando que existe uma voz atrás de nós que dirá: Este é o caminho pelo qual vocês devem andar. Deus nos avisando que o Espírito Santo viria e nos avisaria que qual é o caminho certo a seguir. Então, olha o cuidado, né, que eles têm conosco. A Bíblia, gente, é uma declaração de amor o tempo inteiro. A Bíblia, ela é cheia de declaração de amor o tempo inteiro. É uma declaração de amor, é uma declaração de cuidado o tempo todo. A gente vê o tempo inteiro na Bíblia. É o Senhor cuidando, é o Senhor falando. Faz isso, faz aquilo, cuida aqui, cuida ali, cuida, cuida, cuida. O Senhor, Ele cuidando, o Senhor protegendo, o Senhor nos ensinando, o Senhor nos corrigindo. Gente, eu não sei como que pode as pessoas rejeitarem esse livro precioso. Porque, gente, esse livro é pura declaração de amor, de cuidado. Meu Deus, olha, a Bíblia, ela é constrangedora. A Bíblia, ela nos constrange de tanto amor que tem aqui dentro. É muito amor, é muito cuidado, é constrangedor que a gente começa a ver como o Senhor se importa conosco o tempo todo, Ele tentando nos ajudar, nos ensinar para a gente fazer as coisas direitinho. E a gente ainda reclama. A gente é muito ingrato. Por isso que a gente tem que todos os dias pedir perdão para Deus e agradecer que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida todos os dias. Porque é só a misericórdia do Senhor mesmo que é a causa de nós não sermos consumidos, porque a Bíblia nos mostra como o Senhor nos ama e que Ele tenta o tempo inteiro, Ele está o tempo inteiro cuidando de nós, fazendo de tudo para o nosso bem, para o nosso melhor. E a gente não reconhece, a gente não vê isso. E a gente ainda reclama. É impressionante. Mas, né, que Deus continue tendo misericórdia da nossa vida e que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa reconhecer, né, esse amor insano que o Senhor tem por nós, né? Esse amor que não tem explicação nenhuma. Gente, eu não consigo entender. A minha mente não alcança a imensidão disso tudo, sabe?
eu não consigo entender, a minha mente, ela não consegue explicar por que que o Senhor me ama tanto desse jeito, sabe. Eu não sei por que que Ele me ama tanto assim, mas eu sei que Ele me ama desse tanto assim. E eu me sinto, às vezes, assim, sabe, sufocada, assim, nos bons sentidos, sabe, de tanto que eu me sinto amada.